Pronto. Hoje eu me empolguei demais, sabe? Falando um monte de coisa aí. Não, não, se não teve dúvida, vamos bater papo, é isso aí mesmo. Aí o Davidson não lembra a pergunta, mas é. Mas eu tenho gravado ainda a aula, né? As vantagens aí do EAD. Que aí eu posso olhar de novo para lembrar que eu fui. Vamos lá, gente. Somos 12 aqui, né? Acho que tá bom. Quem foi que tinha feito a pergunta da outra vez? Acho que foi o Vinícius, né? Sobre determinantes? Sim, Foi Vinícius Branco. foi o Vinícius. Bom, ele não está aqui. Espero que ele apareça em algum momento. Ele tá dormindo. Vou mandar mensagem para ele. Aí é inaceitável. Pedir para falar de determinante não aparecer é um crime. Porque ele não sabia também que eu ia falar hoje. Eu falei que ia dar uma relembrada. E realmente é simples, mas quando a pessoa vê a fórmula do determinante, às vezes fica um pouco... Onde é que aparece a permutação ali na história, né? Não sei se vocês já viram a fórmula, deixa eu colocar aqui. A fórmula é essa. Para uma matriz N por N, né, sobre um corpo K qualquer, pode ser o conjunto dos números reais, o determinante é isso aqui. Aí a pessoa olha assim, o que isso tem a ver? Aí eu tenho que pegar as permutações em SN, calcular o que é esse cara aqui, que eu vou definir, é o sinal, né? E aí calcula o que é isso, né? Aparentemente é bem abstrato, você sabe calcular determinante 2 por 2, 3 por 3, e a partir daí aparece essa fórmula, a pessoa fica meio bugada, né? Mas vamos analisar o porquê que em 3 por 3 essa fórmula faz sentido, e aí a gente generaliza para o caso N por N. E aí vocês vão entender por que de fato o determinante... Eu confesso que até eu mesmo, na época que eu fiz um curso de álgebra linear, foi apresentada essa fórmula, eu também ficava meio voando, assim, né? Como é que chegou nessa fórmula? E eu, depois de algum tempo, eu falei assim, não, eu preciso entender isso. Aí fui conseguir entender, mas realmente é um pouco complicado. Você olha a fórmula assim, como é que eu calculo isso? Claro, se um computador com essa fórmula, o computador consegue calcular, mas você entender o que é que está por trás dessa fórmula fica um pouco meio... Mas vamos analisar. Diga aí. Não entendi o que tinha por trás dessa fórmula. Não, mas vai entender agora. Esse é o problema. Não vai cair na prova isso não, né, Darlan? Como? Não vai cair isso na prova não, né? Não, mas vocês vão entender por que aparece, ou, por exemplo, é uma aplicação de grupos de permutações e grupos alternados. Onde é que isso aparece? E interessante, eu não sei quem foi que idealizou a fórmula dessa forma, que pensou em exatamente usar o grupo de permutações aqui para escrever a fórmula desse jeito, mas Mas é totalmente uma generalização de como vocês calculam o determinante de matriz 3x3. É bem... Vamos lá, vamos analisar, vocês vão ver como é bem simples. Vamos pegar uma matriz 3x3 e a gente vai calcular o determinante. Vocês devem saber como é que calcula o determinante. Se não sabe, a gente vai relembrar aqui. 3, 2. Não, perfeito. Ensina grupos, ensina números complexos, ensina matriz. Quem ensina cálculo D também não, Anjo? Já ensinei também, mas futuramente, quem sabe. E tem a ver, né? Esse é o ponto. A matemática é interdisciplinar, não é... A gente classifica a matemática em álgebra, análise, essas coisas para poder facilitar o entendimento, mas essas coisas sempre se misturam. Né? Eu ensino lógica também o tempo inteiro. Então, como é que a gente calcula o determinante? Né? Se eu tenho uma matriz A dessa forma, o determinante de A, como é que a gente calcula? Né? Tem aquelas regras, né, que a gente faz. Eu não vou usar o Leibniz, não. Tem dois métodos. Tem um método de Kahneman, um método de Leibniz, né? Mas é baseado no método de Kahneman. Como é que a gente faz? A gente copia as duas primeiras colunas aqui, né? E faz a multiplicação das linhas. Aí é o método de Sarrus, né? É Sarrus o nome dele? Eu falava Sarrus. Sarri. É Sarri. Sarri. Não era você, Edil, que falava que matemático não fazia regra de
De sair? Eu não gosto, não. Eu Pra também ser não gosto, sincero. não. Eu faço o determinante aqui na cabeça, né? Mas, para quem... Aí copia aqui, né? Lembra? Quem lembra? 2, 1, A, 3, 1. Mas vamos fazer só para a gente lembrar como é que calcula. A, 1, 2, A, 2, 2, A, 3, 2. E como é que faz, né? Vai calculando. Pega as diagonais aqui, né? Nesse sentido, e depois subtrai pelas diagonais secundárias, que é chamada, né? Então, primeiro, como é que a gente faz? A gente pega essas diagonais aqui, não é isso? E multiplica esses três números. Então, é A, 1, 1, A, 2, 2, A, 3, 3, não é isso? Mais, pega essa diagonal aqui, não é isso? A, 1, 2, A, 2, 3, A, 3, 1. Mais essa diagonal daqui, ó. Que é A1, 3, A2, 1, A3, 2. Aí depois você pega subtraindo essas diagonais daqui, ó. Vem A3, 1. Eu vou colocar no sentido contrário, só para vocês vão entender por quê, ó. Vou pegar A1, 3, A2, 2 e A3, 1. Tá vendo? Que é o produto entre esses caras. Aí depois você pega esse daqui, não é isso? Menos A1, 1, A2, 3, A3, 2. E, por último, esse daqui, né? A1, 2, A2, 1, A3, 3. Não é assim que a gente calcula o determinante? Sim. Certo. Então, vamos agora analisar cada uma dessas parcelas aqui que estão multiplicando, ó. Vamos analisar cada uma delas, certo? Então, vamos analisar ali a primeira, ó. A1, 1 multiplicado por A2, 2, multiplicado por A3, 3. Olha o que é que como eu vou reescrever esse produto aqui. Eu vou reescrever esse produto como sendo A1 sigma de 1, multiplicado por A2 sigma de 2, multiplicado por A3 sigma de 3. Onde a sigma é a permutação identidade. Ele está pegando 1 e levando no próprio 1. Está pegando 2, levando no próprio 2. E pegando 3, levando no próprio 3. Beleza? Então, eu vou reescrever esse primeiro cara aqui como essa permutação, como sendo a própria, contendo a permutação identidade, que ele não altera ninguém. Vamos fazer isso com as outras. E aí eu quero que vocês identifiquem qual é a permutação. Beleza? Ok. A segunda é A1, 2, A2, 3 e A3, 1. Então, vamos lá. Ó. A1, 2, A2, 3, né? 2, 3. E A3, 1, não é isso? É A3, 1? É. Então, essa daqui, o que é que vai acontecer? Ó? É A1 sigma de 1, onde o sigma de 1 vai ser 2. Vai ser A2 sigma de 2, onde o sigma de 2 agora vai ser 3. E A3 sigma de 3, onde o sigma de 3 é 1. Quem é a permutação? 1, 2, 3. 3. É um ciclo. Isso, 3 ciclos, né? Quais os 3 ciclos? 1, 2, 3, né? Beleza? Beleza. 1, 2, 3. Então vamos fazer isso com todos. Vamos lá. Agora o terceiro, ó. A1, 3. A1, 3. A2, 1. E o A3, 2. Então esse daqui vai ser um sigma de 1, onde o sigma de 1 vai levar para 3. A2, sigma de 2, onde o sigma de 2 vai para 1. E A3, sigma de 3, onde o sigma de 3, nesse caso, vai para 2. Então, quem é a permutação nesse caso aqui, que eu estou utilizando? O 1 vai para onde?
1 vai para 3. 3, então é 1, 3, 2? Isso, o 3 vai para onde? O 3 vai para 2, né? E o 2 vai para 1. Então é esse ciclo daqui. Beleza? Agora vamos analisar os outros 3. Vamos lá. Vou até fazer de outra cor aqui, em azul. A, 1, 3. Vai que eu vou falando, Darlan. A1, 3, A2, 2 e A3, 1. A3, 1. Então esse daqui vai ser a permutação. Qual é a permutação? Vai logo me dizendo aí, quem sabe. 1 vai no 3, o 2 vai no 2. 1 e 3. Exatamente. Esses 2 ciclos aqui, né? Que a gente chama de transposição. Isso. Rapaz, tá sabendo tudo. Obrigada. Isso aí. Vamos ver o próximo. Qual é o próximo? É a A1, 1, A2, 3 e A3, 2. A3, 2. Tá? Então aqui vai ter de novo uma permutação, né? E que permutação é essa? 2, 3. Então a permutação é a transposição 2, 3, não é isso? Uhum. Davidson falou no chat aí. Davidson não dá. É 1, 3. Obrigado. É 1, 3. É verdade. Eu escrevi errado aqui. É 1, 3. 2, 3. E o último aqui? A1, 2, A2, 1 e A3, 3. É esse daqui que é o 1, 2, né? Não é isso? A2, sigma de 2. A3, sigma de 3. Então, qual é a permutação aqui? É a transposição 1, 2. Beleza? Agora, vamos agora reescrever esse cara daqui, agora que a gente analisou quem são as permutações. Tá? Vocês concordam que esse primeiro cara daqui... Vamos lá, vamos reescrever. Você concorda que essa primeira soma desses 3 caras daqui, eu posso escrever assim, ó, como sendo o somatório do sigma pertencente, onde esses 3 permutações aqui são permutações pares ou ímpares? Pares. Pares, né? Então, esses 3 permutações estão aonde? Nos no alternados. alternado 3, né? Concorda? E esses 3 aqui são permutações ímpares, não é isso? Porque são transposições, são 2 ciclos. Lembra que 2 ciclos é uma permutação, quando um K ciclo, onde K é par, então ele é uma permutação ímpar. Então esse cara daqui não pertence ao A3. Certo? Então, observe se eu não posso reescrever esse determinante aqui da seguinte forma. Ó. Eu pego sigma pertencente ao AN, de quem? Do produto. Eu vou logo escrever como... Vai, eu vou escrever devagar. A1, sigma de 1. A2, sigma de 2. A3, sigma de 3. Concorda com isso aí? Eu estou pegando a soma desses 3 primeiros caras aqui, ó. Por quê? Eu estou pegando só as permutações que estão... Desculpa, a N não. É A3 aqui. A3. Eu estou pegando só os caras que são permutações pares e estou somando o produto entre esses 3 caras. Ficou claro aí? Sim, sim. E agora eu subtraio com o somatório das permutações que não está em A3. E aí eu faço A1, sigma de 1. A2, sigma de 2. E A3, sigma de 3. Eu faço... Isso aqui vai ser o meu determinante. Beleza? Isso aí vai ser o meu determinante. Só que aí, a gente, para facilitar e simplificar ainda mais essa fórmula, ao invés de escrever como a subtração de 2 somatórios, né, a gente ainda pode reescrever isso aqui tomando esse produto como sendo o símbolo de produtório. Então eu somo. E aqui o produto dos 3 caras como sendo um produtório de I, variando de 1 até 3, de A, I, sigma de I. Menos o somatório de sigma não pertencente
ao alternado 3, do produtório de I variando de 1 até 3, do AI, sigma de I. Concordam com o que eu escrevi aí? Quem não entendeu pode falar. Eu achei que tinha ficado claro para mim, mas a primeira parte que o senhor escreveu A1, sigma de 1 a 2, por que o senhor escreveu a identidade ali em cima? A identidade é onde? É a identidade, né? A1, sigma 1, A2, sigma 2, A3, sigma 3. Não, aqui é sigma, onde sigma pertence ao A3. Então pode ser a identidade... vai acabar caindo. Pode ser um desses três. Pode ser identidade, pode ser esse ou pode ser esse. Entendeu? Ok. Obrigada. Agora eu entendi. Beleza? Então pode ser um desses três caras ali. Então estou tomando uma permutação dentro do grupo alternado, tá? Em que ele permuta esses caras. Então pode ser, o primeiro elemento aqui vai ser a identidade, 1, 2, 2, 3, 2. O segundo elemento vai ser tomar uma outra permutação par, que é um 3 ciclo em S3. Né? E os outros 3 ciclos. E aqui é tomar os 2 ciclos. Certo? Então eu posso reescrever dessa forma. E aí, para simplificar ainda mais, inventaram um tal de uma função chamada sinal. Que é essa função aqui, ó. Que é uma função que pega uma permutação, eu vou fazer até no S3. SGN, em inglês também é chamado assinatura, signature. Mas, bom. Que leva no menos 1, no conjunto menos 1 e 1. Então, ele dá valor a uma permutação. Então, como é que ele faz, né? GN de um sigma, ele vai ser 1, se sigma é uma permutação par, e menos 1, se sigma não é uma... A3, não é uma permutação par. Tá? Ele faz isso, chama essa função. Aí ele reescreve isso aqui, para não se escrever em duas parcelas, ele escreve o determinante fazendo o seguinte, ó. Agora, o determinante de A é o somatório. Agora, ao invés de eu separar entre tá no alternado e não está, ele toma todos os caras na permutação, e aqui ele coloca o sinal. Pega o sinal daqui e pega o produtório de 1 até 3, de aí, sigma I. É aí que ele chega nessa forma. Não, Helena, exatamente, o Vinícius falou uma coisa interessante. Matemática é muito preguiçoso, e é mesmo. Eu confesso para vocês. A gente inventa a maneira mais absurda possível para simplificar a nossa vida. E não ter o trabalho de novo de fazer tudo de novo. Então, por isso que eu falo que matemática é preguiçosa. Aí inventam umas coisas tão absurdas para poder você evitar que você escreva sempre a mesma coisa. Mas não é uma questão de preguiça. Eu faço essa brincadeira, mas é uma questão do seguinte. É redundância. Chega um momento na vida do matemático que você escreve tanto que seria ótimo simplificar isso, porque ficar escrevendo tudo isso, ainda mais quando era na época de escrever, ou máquina de escrever, era absurdo. Hoje não, você copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, acabou a vida. Né? Mas antes, que não tinha isso, era horrível. Você ficar reescrever tudo. Né? Então, e a Helena falou que estava feliz escrevendo as duas parcelas, e continue feliz. Né? Isso continua sendo o determinante. Obrigada, porque até aí para mim ficou bem claro. Pronto, se para aqui está ótimo para você, tudo bem, não tem problema. Aqui é só para simplificar. Eu vou explicar de novo por que a gente usa o sinal. Observe se isso daqui não é a mesma coisa do que isso aqui. Que é o seguinte, ó, se você pegar as permutações que são pares, ou seja, as permutações que estão em A3, o sinal é positivo. Então você vai fazer a soma do produto de 3 caras positivos. De 3 caras sobre a permutação par. Então vai ficar a soma, e depois você vai subtrair, porque o sinal vai ser negativo, dos caras, das permutações que não estão no alternado 3. Então ele muda o sinal. Entendeu? Mas como é que a gente vai considerar os que não... Ah, tá, virou S... Ah, tá, virou S3, tá vendo? Não, A3. S3, não o A3. Agora, né? Faz sentido. Faz total sentido, né? Só então, é feio.
Tudo bem, mas essa daqui talvez fique mais clara para vocês. Você olha, aquele que estão no alternado, eu não mudo o sinal. Eu faço a conta. Agora, aqueles que mudam o sinal, aí, aquele que não está no alternado, eu troco o sinal. Coloco menos na frente. E faço a conta. Beleza? E é aí que a gente chega na fórmula. Generalizando isso para a matriz N por N, você chega nessa fórmula daqui. Exatamente aquela generalização. Você, ao invés de tomar agora em S3, você toma em Sn. Ou você poderia escrever, se, Helena, você não está feliz com o determinante dessa forma, você pode escrever o determinante de A, quando é em Sn, em N por N, você toma o somatório de sigma em AN, tá? Do produtório de I variando de 1 até N, do AI sigma de I, menos o somatório do sigma que não pertence ao AN, do produtório de I variando de 1 até N, de AI, sigma de I. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa disso aqui. Só que você coloca essa função aqui, chamam de sinal, em inglês, é signature, e aí você pode resumir a escrita dessa forma. Mas é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. De exercício, vamos fazer a matriz 4x4. Querem fazer ou vai dar muito trabalho? Eu prefiro a 2x2, Darlan. Não, tudo bem. Quer fazer 2x2? Vamos lá, para ficar claro, né? Você vê que a 2x2 também funciona. A11, A12, A21, A22. Beleza. A 2x2 fica melhor. Porque se fosse a 4x4, como a gente já tinha visto lá atrás, a gente até na aula passada a gente identificou quem era o S4 todo e quem era o A4, poderia trabalhar ali. Mas tudo bem. Pode dar mais trabalho. Aí eu posso deixar de exercício. Tá vendo, Vinícius? Você deu a ideia, agora fica de exercício. Mas eu poderia fazer também, essa é legal. A gente pode fazer. Hoje a aula é mais relax, a gente está sextando aqui, vai dar. Talvez dê tempo. Então vamos aplicar direto a fórmula aqui. Isso na internet. Aí. Vamos aplicar a fórmula aqui. O determinante de A vai ser quem? Vai ser o somatório do sigma, que pertence ao S2, né? Que aí o S2 é bem simples, né? Do sinal do sigma, do produtório de I variando de 1 até 2, de AI, sigma I. O 2x2 ia ficar de exercício, agora ficou o 4x4. Então vamos lá, vamos identificar quem é o S2. Quem é o S2? Lembra aí? Quem são os elementos do S2? A identidade. E quem? E o que troca pelo... O 2. Só tem esses dois caras. Onde esse daqui é ímpar, ou esse daqui é par, desculpa, e esse daqui é ímpar. Então, ou seja, o AN, o A2 só tem um elemento, que é a identidade. Tá? E os caras que não estão no A2 é só esse. Então, vamos lá. Ó. Como é que fica? A gente tem que escrever o somatório, como só tem 2, né? Então, vamos lá. O primeiro é quem? O sinal da identidade é 1. Não é isso? Porque ele é uma permutação par. Então, eu vou pegar A1, sigma de 1, como é a identidade, vai dar 1, multiplicado por A2, como é a identidade, 2. Beleza? E agora eu olho o outro cara, o 2,2. Né? Eu já olhei esse, o 2,2. O 2,2, o sinal do 2,2 é negativo, porque ele não está no alternado. Lembra a fórmula, né? Ó, é menos 1 se ele não está no alternado. Se ele não está no alternado, é menos. Beleza? E aí, vamos lá. Ó. É o A1, o sigma de 1 vai para 2. Multiplicado por A, 2, o sigma de 2 volta para 1. Acabou. Não é isso aí? O determinante de 4, vai. 2x2 não tem graça, né? Fica bem... não teve graça. Eu vou pegar aqui da aula passada, deixa eu
pegar aqui pra gente não escrever. Pronto, estou prontíssima para usar isso em álgebra linear. Quando ela estiver pedindo que a gente use, ela vai, se eu vou usar isso aí. Deixa eu pegar ele. Aqui, né? Vamos só relembrar aqui. Lembra da aula passada, a gente viu isso? O S4 eram todos esses caras aqui. E o A4 é todos esses que estão em vermelho aqui. Tá vendo? Então, baseado nesse cara daqui, a gente vai calcular o determinante da matriz. Deixa eu escrever a matriz toda, né? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44. Então, relembrando a fórmula, determinante de A agora vai ser quem? O somatório do sigma em S4, tá? Aí calcula o sinal do sigma, com o produtório do I variando de 1 até 4, do AI, sigma de I. Então, vamos olhar um por um ali. Tá? Vamos olhar um por um. Então, primeiro, ó, suponha o sigma igual à identidade. Para o sigma igual à identidade, como é que vai ficar? O sinal é quem aqui? O sinal é positivo, não é isso? Porque esse cara é uma permutação para A, beleza? E o produtório vai ficar quem? A1, sigma de 1 é 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4. Beleza? Vamos olhar outro cara lá do... Querem fazer primeiro todos os do A4 e depois a gente faz os pares primeiro. Porque, né? Porque até para vocês verem que é a mesma coisa desse cara daqui, né? Primeiro a gente faz esse, todos os pares, depois a gente faz os caras que não são pares. Vamos lá. Então agora vamos pegar outra permutação, que é a outra permutação par aqui, que é 1, 2, 3. O ciclo 1, 2, 3. Então como é que vai ficar? O sinal é positivo, então vai ficar A1, o sigma de 1 é 2. Né? Aqui vai ficar A2, o sigma de 2 é 3. A3, o sigma de 3, 1. E ele não mexe no 4. Beleza? Então pega esse produto. E aí a gente vai somando, né? Esse somado com esse. Vamos continuar. O próximo... 1, 2, 4. Beleza. 1, 2, 4. Vai fazendo... Vai minhas... Tá, na hora eu vou falando. Minha assistente. Então aqui vai ficar A1. O sigma leva a 1 no 2. A2, 4, não é isso? Ele fixa o 3. A4 volta para o 1. Próximo sigma. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Então vai ficar A1. O sigma de 1 é 3. A2, o sigma de 2 volta para 1. A3 vai para 2. E fixa o 4. O próximo? 1, 3, 4. 1, 3, 4. Então, como é que vai ficar? A1, 3. Fixa o 2. O 3 vai para 4. E o 4 vai para 1. Próximo? 1, 4, 2. Isso tudo somando, né? 1, 4, 2. Outra coisa. A1, 4. A2, 1. Que o 2 volta para 1. O 3 fixa. A4, 2. E o próximo? 1, 4, 3. 1, 4. A gente ainda está no 3 ciclo, né? A1, 4. A2, 2. A3, 1. A4, 4. Tomando.
Olha o trabalho que dá, né? A43, professor. Desculpa, verdade. Verdade. Que é A43, né? Perfeito. E o próximo? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então vai ficar A, o 1 é fixado, A2, 3, A3, 4, A4, 2. Quem mais? 2, 4, 3. 2, 4, 3. A1, 1, A2, 4, A3, 2, A4, 3. E agora já vai... 1, 2, 3, não? 1, 2, 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3 a gente não foi, né? Foi o segundo da outra página. Foi. Falta quem ainda? Agora já vai pro... Agora vai pro ímpares, né? Não, falta ainda. Falta esse daqui, ó. É verdade. É até a composição de 2 ciclos, né? De 2 ciclos. Esse primeiro é o quê? 1? 1, 2, 3, 4. Isso é um 2, ok. É. Tá bom. 1, 2, 3, 4. Então, como é que vai ficar? É A1, 2, A2, 1, né? Que o 2 volta para o 1. A3, 4 e A4, 3. Beleza? Beleza. O próximo? 3, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Não é isso? Então, é A1, 3, A2, 4. Agora, A3, 1 e A4, 2. Tem mais um, né? 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3. Tem mais algum? A1, 4. Não, acaba aí. Pronto. A3, 2 e A4, 1. Então, esses daqui todos têm sinal positivo. Então, todos aí você vai somar todos esses caras. Por isso que é o primeiro somatório lá. Então, a soma de todos esses caras aqui está dando o quê? O somatório de sigma em AN, em A4, né? Do produtório de I variando de 1 a 4, de AI, sigma de I. Então, toda essa soma que a gente fizer aqui, né? Todos esses caras que a gente escreveu aqui, vai dar aqui. E aí o outro eu não vou fazer, né? É só mudar o sinal e fazer a mesma coisa. Tá? Não vamos ficar fazendo essas coisas. Beleza? Viram como é que faz o cálculo do determinante de uma matriz 4x4? Dá muito trabalho, né? Não é tão simples quanto o determinante de 3x3. Beleza, gente? Então... Beleza. O restante aqui fica de exercício. Imagina aí calcular o determinante da matriz do Lulu, que é enorme. Imagina, 5 por 5 já dá trabalho, né? Porque o S5 já tem 5 fatorial, é uma quantidade muito grande de permutações. Você tá com a cabeça onde para resolver determinante assim, gente? Sério? Não, mas aí essa é a vantagem de você programar, né? Aí vem o processamento de dados, aí fica até o trabalho do Davidson é programar isso aí, Davidson. Agora você, em processamento de dados, pode programar como é que calcula o determinante de matriz N por N. Pode ser um programinha, você pode fazer como trabalho de processamento de dados, como é que você consegue programar o cálculo de determinante de matriz N por N. Né? Você sabe calcular o tamanho das permutações. Se aceitar o trabalho e fizer esse, eu vou até querer o programa. Viu? Foi mal minha internet. Mas você vai dispensar, professor, da prova? Como é? Vai dispensar da prova? Dispensar da prova? Se fizer o programa, eu dispenso de uma atividade avaliativa. É sério? só fazer o programa. Eu faço facilmente isso aí. Tem que rodar bem. Se rodar bem, beleza. Vou fazer então.
Faz. Se roda bem, a gente discute. Tem jogo. É o que para calcular até que ordem o determinante? Não, programar como se a pessoa faz a escolha da ordem. Ah, isso aí é mais complicado, né? A pessoa faz a escolha da ordem, né? Sei lá, a pessoa, eu quero calcular uma matriz 3x3. Ou, sei lá, 10x10. Ele tem que botar as entradas, obviamente, da matriz, né? Qual é a entrada, ele vai ter o trabalho, mas aí tem que programar como é que calcula. Isso aí realmente é mais trabalhoso. Mas se fixar uma ordem, eu acho que foi mais fácil, né? Por exemplo, se fixar 5x5, aí dá para programar. Se bem que eu acho que dá para fazer bem isso. Você define um vetor com a entrada variável. Exatamente. A entrada variável dá para fazer. Aí, se você vai usar... É muito fácil, você vai procurar aí na internet, com certeza vai encontrar o código dessa coisa, né, Deus? Isso aí é sacanagem. Você encontra o código fácil, né? Isso aí acho que é mais tranquilo. Não, eu não vou parar de fazer promessas aqui, viu? Porque da outra vez eu fiz promessa de dar carro a gente e a pessoa até hoje me come. Ok. Não vê, alocação dinâmica. Como é que você quer dizer alocação dinâmica? A escolha do usuário, escolher a ordem? Eu acho que sim. Eu acho que ele quis dizer com o tamanho da variável matriz. O tamanho da variável. Mas aí, não é uma escolha do usuário? Não. É porque, tipo, quando você define uma variável, você está programando ela, pondo como um padrão, né, o tamanho dela. Aham. Só que para fazer variar o tamanho dela, de acordo com a entrada, é mais difícil. Você precisa definir uma função. Entendi. Ok. Mas, bom, acho que não é difícil não, na verdade. Né? Eu acho que também. Mas requer Claro, a depender do tamanho da... Né, Valda? Dependendo do tamanho, tudo bem. Mas se você... tá. Tudo bem. Porque você precisa alocar espaço. É da programação? Porque aí fica... Dependendo do tamanho muito grande, não sei. Mas eu acho que é possível, viu? Pior que grupos é processamento de dados, então... Vamos voltar? Nunca fez processamento de dados, não é legal, rapaz? Claro que não, Gil, pelo amor de Deus. Não sei formatar o computador. Até outro dia eu achava que tirar o programa da área de trabalho já desinstalava ele do meu computador. Mas processamento de dados não tem nada a ver com formatado. É outra coisa completamente diferente. Se você falar para um cientista da computação mandar formatar seu computador, ele vai te matar. Né? Todo mesmo, assim como pergunta o pessoal que faz refrigeração se eles consertam geladeira. E a mesma coisa como faz para o matemático, fazer a conta da conta do bar, né? Quanto é que dá para cada um? Isso aí é triste. Toda vez que eu saio com meus amigos, é essa piada, né? Sempre tem essa piada. Beleza? Então, ficou clara essa parte do determinante aqui, usando grupos alternados e grupo de permutações. Assim, não é uma aplicação de grupos, porque você não está usando a operação da estrutura de grupo, né, aqui na história. Você não está usando as coisas que você sabe sobre ele. A única coisa que você sabe você sabe calcular a ordem desse grupo, que também não precisa de grupo para saber isso, e dividir entre grupo alternado ou não. Isso também não é nada... Darlan, dá para a gente usar isso aí para as propriedades de determinante? Tipo, o det de A é igual a transposta do det da matriz? Isso dá também. Claro.
Porque como é que você prova essas propriedades? É porque, bom, tem duas maneiras de provar. Se uma vez que você já provou que o determinante de A é isso aqui, você tem como provar as propriedades fazendo análise desse somatório. Isso é verdade. Isso eu concordo. Dá para fazer. Mas tem uma maneira mais fácil. Né? Você mostra que o determinante é um operador linear, de um determinado espaço vetorial para outro. Então fica mais simples. Eu acho que com as ferramentas que ela tem, agora em álgebra linear, ela não consegue ainda... Eu estou no início de álgebra ainda. Ah, ok. Ela ainda não viu espaço vetorial, operador linear. Exatamente. Quando vocês tiverem acesso ao espaço vetorial, transformação linear, essas coisas, vai ser mais aí já não vai ser melhor bastante para provar as propriedades, né? Então, se você prova as propriedades usando isso, essa parte daqui, obviamente, vai satisfazer, porque ele é o determinante. Então, ele vai satisfazer. É mais fácil do que você provar com a forma. Mas pode ser provado também, sem problema. Se quiser, fica de exercício. Prova as propriedades usando isso. Assim, por exemplo, né, o determinante da soma é a soma dos determinantes, né? Então, um produto também, ele é linear, então dá pra... Beleza? E a outra parte da aula que eu queria falar, para não entrar, porque na próxima aula eu vou entrar em classes laterais, né? E tem extremamente... tem uma relação enorme com relações de equivalência, e na aula eu ia falar de classes laterais, e ia parar para falar de relações de equivalência. E aí eu pensei, talvez seja muito pouco tempo para falar rápido de relações de equivalência, porque pode ter gente que não lembra, e eu vou dar uma abordagem diferente, eu vou olhar alguns exemplos um pouco mais legais, que pode ser útil, inclusive, para quem está fazendo teoria dos números, quem está fazendo álgebra linear, tá? Essa visão mais geral de relação de equivalência que eu vou falar aqui pode ser útil para qualquer dessas áreas, inclusive quem vai fazer análise, topologia, vai ver, sei lá, estrutura quociente, seja em topologia, seja em espaços vetoriais, que é álgebra linear, seja aqui em grupos e anéis, teoria dos números, você possivelmente viu isso. Então, vamos só relembrar o que é uma relação de equivalência, tá? Então, dado um conjunto A qualquer, lembrando que a gente falou sobre isso lá na primeira aula, sei lá, que uma relação é um subconjunto de A cartesiano A. E aí, uma relação é dita ser de equivalência, tá? Se ela satisfaz essas três propriedades. Ela é reflexiva, ou seja, se dado um elemento em A, X, o par XX, ele se relaciona, ou seja, o par XX, ele pertence à relação R. Se X e Y pertencem à relação, então Y e X pertencem à relação. Aqui faltou um A, de transitivo. Aqui faltou um bocado de letra aqui, comeu um bocado de letra aqui. Faltou o horário todo aí da manga. Faltou um bocado de letra, não sei porque ficou assim, mas enfim. E a transitividade é o seguinte, se X e Y se relacionam, ou seja, X e Y está dentro desse R, e Y e Z também está dentro de R, então X e Z tem que estar dentro de R. Então, um subconjunto de A cartesiano A que satisfaz essas três condições é chamado de relação de equivalência. Beleza? Vamos ver um exemplo e depois a gente volta a falar o que são classes de equivalência e o conjunto de todas as classes de equivalência, que é o que a gente chama de quociente. Beleza? Vamos ver o primeiro exemplo. Né? Aqueles que estão fazendo teoria dos números, ou que já viram teoria dos números, né? E a gente já falou até aqui um pouco, em Z, a gente pode tomar a relação, acho que a gente até já falou isso um pouco, a relação R, vamos chamar de R3, por exemplo, que é um subconjunto de Z cartesiano Z. Quer dizer o seguinte, ó, que dois números x e y, dois números inteiros, pertencem a essa relação R3, se somente se x menos y é congruente a 0, módulo 3. Beleza? Isso a gente já tinha visto. A gente até que está trabalhando com esses caras aqui. Né? Beleza?
Então, eu estou dizendo que dois números eles se relacionam nessa relação R3, se somente se a diferença entre eles é congruente a zero módulo 3. Ou, uma outra maneira de ler isso é dizer que x e y têm o mesmo resto na divisão por 3. Beleza? Que é uma outra forma de falar isso. A gente até já tinha visto isso antes. Beleza? Eu vou deixar esse espaço aqui e vou fazer outro exemplo na próxima. Ah, isso aqui é uma relação de equivalência, tá? R3 é relação de equivalência. Vamos fazer a conta aqui rápido. Por que esse cara é relação de equivalência, né? X pertence a R3. Pois, por quê? X menos X é zero, que é congruente a zero módulo 3. Não é isso? Então, botar assim, 0 módulo 3. Então, ele é reflexivo para qualquer x. Agora, se eu tenho que x, y pertence a R3, então, pela definição da relação, né, x menos y é congruente a 0 módulo 3. Só que y menos x é a mesma coisa de menos x menos y, concorda? E também é congruente a 3, a 0 módulo 3. Aí, a gente tem que y, x, pertence a R3, ou seja, eles se relacionam. Isso aqui é uma revisão teoria dos números. Isso aqui é tranquilo. E a transitiva, se eu tenho que x e y e z pertence a R3, tá? Então, x menos y é congruente a 0 módulo 3, e y menos z é congruente a 0 módulo 3. Tá? Então, o que é que acontece com x menos z? X menos z eu posso escrever como sendo x menos y mais y menos 3. Menos z, desculpa. Concorda? Eu subtraí e somei y. Esse daqui é congruente a 0 módulo 3 e esse daqui é congruente a 0 módulo 3. Então, esse cara daqui é congruente a 0 módulo 3. Certo? Então, x e z pertence ao R3. Então, de fato, é uma relação de equivalência. Beleza? Vamos ver um outro exemplo agora, que talvez é um exemplo que não é muito comum de ver, mas que é extremamente útil porque você usa em grupos, anéis, teoria dos corpos, álgebra linear, topologia, análise, geometria. Tudo isso aí você vai usar. Que é o seguinte. Seja f uma função que vai de A para B. Considere o seguinte conjunto de A cartesiano A, ó. O conjunto que a gente vai chamar assim, e você, talvez quem já viu pode até identificar, mas eu vou chamar o conjunto de Ker F, que vai remeter à palavra kernel, e a gente vai ver isso mais para frente. Que é um subconjunto de A cartesiano A. É um subconjunto qualquer de A cartesiano A. Quem é esse conjunto? É o conjunto dos pares x e y de A cartesiano A, onde tem a mesma imagem, onde f de x é igual a f de y. São os pares x, y de A cartesiano A, onde tem a mesma imagem. Ele leva para o mesmo cara. F de x é igual a f de y. O que acontece aqui, esse daqui é um exemplo bem interessante, é bem aplicável em todas essas disciplinas da matemática. O kernel de f, que é chamado kernel, tá? É uma relação de equivalência.
sobre A. Vamos provar isso. Como é que a gente prova isso? Primeiro, né? Reflexividade. Por que ela é reflexiva? Se eu pegar o par x, x pertencente a A, cartesiano A, f de x é sempre igual ao próprio f de x, não é isso? Sim, sim. Então, se f de x é igual a f de x, pela definição do kernel, o par xx pertence ao kernel. O kernel de f. Que é a definição. A definição são todos os pares onde f de x é igual a f de y. Beleza? Agora vamos ver a reflexiva. Reflexiva, transitiva, não assimétrica, desculpa. Também é fácil de ver. Eu pego xy, suponho que ele está no kernel de f. Se ele está no kernel de f, pela definição, f de x já é igual a f de y. Mas se f de x é igual a f de y, então f de y é igual a f de x. Não importa, né? Ó. Eu vou até escrever, né? É trivial, né? Então f de y é porque, de certa forma, eu estou usando a relação de equivalência da igualdade para mostrar a relação de equivalência do kernel. Relação. Exatamente. Então, ó, então y, o par y, x, pertence a esse cara, a esse conjunto. Tá? E o último, que é a transitiva. Então, eu estou supondo que xy pertence ao kernel de f e o YZ também pertence. Beleza? Então, se XY pertence, f de x é igual a f de y. E se YZ pertence, f de y é igual a f de z. Dessa forma, o que é que a gente tem? F de x é igual a f de y, e f de y é igual a f de z. Então, eu tenho que f de x é f de z. E se f de x é igual a f de z, xz pertence ao kernel de f. Tá? Beleza? Então, de fato, o kernel de f, que a gente chama de kernel, né? O kernel de f, é relação de equivalência. Guardem esse exemplo. Por quê? Porque aqui em grupo a gente vai ver essa relação de equivalência e vai ser extremamente útil. Em anéis, a gente vai ver a mesma relação de equivalência. Aí vocês vão começar a perceber que parece redundante. Em álgebra linear, quando vocês verem transformações lineares, vocês vão ver essa relação de equivalência. Em análise, vocês vão ver essa relação de equivalência. Em topologia, vocês vão ver essa relação de equivalência. Só que vai ter uma diferença pequena na forma só de escrever, mas é a mesma relação de equivalência. Tá? Então parece redundante a coisa. E é redundante mesmo. Boas ideias em matemática são replicadas. Pode ter certeza disso. Boas ideias em matemática são sempre replicadas em várias áreas. Beleza. Dado esses dois exemplos, deixa eu ver se tem algum outro exemplo. Acho que relação de equivalência já foi, né? A classe de equivalência é chamada o seguinte, ó. Classe de equivalência de um elemento, que a gente denota por x barra, é o conjunto de todos os elementos que relaciona com ele. Tá? Então, vamos ver nesse primeiro exemplo aqui, quem são a classe de equivalência, por exemplo, do 5, não, do 2, vai. Quem é o 2 barra? São todos os elementos de Z que se relacionam com 2, módulo 3. Lembra? Que a relação é essa daqui, ó. X menos Y é igual a 0, módulo 3. Ou seja, são todos os caras que se relacionam com 2. Então, quem são esses caras? Eu vou escrever assim, ó. Deixa eu pensar aqui.
Relaciona com 3, né? Menos 5. Concorda que menos 5 está aí? Menos 5 não. Na Menos verdade, 5 tá é o... Menos 2, né? Menos 1. Deixa eu ver. É, porque vai ficar menos, né? Tem que ficar positivo. É menos 4, menos 1, não é isso? Não é com a diferença dele, tem que ser converte a 0 módulo 3? Isso. Então, esse, menos esse dá menos 6, né? Que é 0. Sim. Esse, menos esse vai dar menos 3, né? O 0 não pode, o 1 não pode ver. O 3, não. O 1, não. O 4, né? Desculpa. Hein? O 5, que agora 5 menos 2 dá 3. Não é isso? Agora, só avançar de 3 em 3. Só avançar de 3 em 3, né? 8, 11, e aí vai. Né? Tem mais algum aqui no meio? Não. O 2, né? Porque 2 menos 2 sempre vai dar 0 e 0 aí. Viu? Tá faltando alguém aqui? Claro. O 2, o 5, agora sim. 8, 11, e aí por diante. Né? Então, todos esses caras aqui, ó, se relacionam com 2. Porque se você pegar todos esses caras e subtrair de 2, vai dar um múltiplo de 3, que é congruente a 0, módulo 3. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver um exemplo, um outro cara aqui. A classe do 1. Quem é a classe do 1? Vamos começar. Pegue 2 negativos e depois a gente começa. Menos 2, né? Menos 2. 1. 1. Não é isso? Quem mais aqui? 4. 7. 4. 7. E aí por diante, né? 10. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, claro, tem a classe do 0, né? A classe do 0 é fácil. Né? Menos 3, 0, 3, né? São todos os múltiplos de 3, não é isso? Sim. Aí eu pergunto para vocês, se eu calcular aqui a classe do 5, quem é a classe do 5? Começando dos negativos? Sim. Menos 5. Quer dizer, sim. Menos 4, tá? Menos 4. Vamos ver. Menos 4. Sim, tá. Menos 9. Né? Menos 1, tá? Tá. 2, tá? Sim. 5. 8. 5 tá, porque o próprio 5. O 8. O 11. Como é que eu já sabia? Se o 5 tá nos caras que relacionam com 2, então 2 tem que estar nos caras que relacionam com 5. Esses dois caras são iguais. Sim. Né? Então, pegue qualquer cara que está aqui no 2, ou na classe do 1, ele vai ter a mesma classe de equivalência. A gente vai ver isso daqui a pouco. O interessante é o seguinte, ó, as classes de equivalência dessa relação só tem 3. Essas 3 aqui. Beleza? Que é o que faz sentido, né? Os únicos restos que tem na divisão por 3. Exatamente. Os únicos restos que tem. Então, é exatamente isso que eu quero que vocês vejam. Ó. Os únicos restos na divisão por 3 são 0, 1
e 2. Beleza? Então, só estão 3 classes. A classe do 0 barra, a classe do 1 barra e a classe do 2 barra. São as únicas classes de equivalência. Ficou claro isso aí, gente? Quem não entendeu, pode perguntar, por favor. Pode ficar dúvida com isso aí não, viu? O curso vai começar a entrar para relações de equivalência, viu? O pessoal tá meio calado agora. Exatamente, tá meio calado. O que está acontecendo? Caiu a internet de todo mundo, qual é o problema? A última palavra de Helena foi dor no chat. Dor? Tá sentindo dor aonde, Helena? Adoro de ver essa aula. Mentira, você explica muito bem, mas isso é muito chato. Não, mas isso daqui, ó, isso aqui é muito chato, mas é a coisa mais útil dentro da matemática. É o que vai ser usado muito, exaustivamente. Tenha certeza disso. Chato. Tenha certeza. Aí, o que a gente define depois é o seguinte, ó, o conjunto de todas as classes de equivalência, ó, a gente denota assim, ó, que é o conjunto de todas as classes de equivalência. Beleza? Então, vamos lá, voltar para o nosso exemplo. Então, a classe de equivalência, o conjunto das classes de equivalência, no caso Z, quocientado pelo R3, vai ser quem? Só vai ter o 0, o 1 e o 2. Só tem essas 3 classes de equivalência. Beleza? Beleza, gente? Beleza. Tá claro isso aí? Faz outro, Darlan. Vamos ver, deixa eu ver outro aqui. Outro que seja que dê algo também infinito, assim, porque... Tem como tu mostrar a relação também no... Tipo, eu lembro que tem uma representação gráfica, né, do quântico. Isso. Eu vou falar isso daqui a pouco, que ele particiona o conjunto, é isso? Isso. Particiona o conjunto? Gráfico. Não, é só dizer que ele particiona o conjunto, né? Esse exemplo aqui não vai ser muito legal, mas... eu posso tomar dos... Tem o do caso dos irracionais, que como quociente isso, como o Z quociente com a relação de multiplicação. Você pega AB igual a CD, se A está relacionado com... Quer dizer que o par... Como é? Qual é a relação? Em quem é a relação? Você pega a relação em Z, cartesiano Z. Tá, ok. Aqui, né? Z, cartesiano Z. Diga aí qual é a relação. Aí a gente vai dizer que AB, agora eu não lembro como é, tá? Mas é a construção dos irracionais por relação de equivalência. A construção dos racionais, é isso, né? Isso. Só que vai fazer com a multiplicação. Tipo, AB... Não é uma relação aqui, né? É a relação... você vai definir uma relação de equivalência sobre esse conjunto. Então, é uma relação aqui. É melhor a gente não fazer isso. Porque tem que pegar dois relacionar um par com outro par, é verdade. Não. Desista desse exemplo. Deixa eu pegar o exemplo baseado nesse daqui, ó. Tá? Vamos pegar dois conjuntos finitos. Seja A, o conjunto constituído pelos elementos A, B, C e D. Tá? E o conjunto B pelos números menos 1 e 1. Vai. Como se fosse aquela função sinal ali. Ok. Aí eu pego a função f, que vai de A em B, onde f de A é igual a menos 1,
que é igual a f de B, e f de C é igual a 1, que é igual a f de D. Beleza? Então, a gente viu que o kernel, né, de f é quem? São os elementos x, y de A, cartesiano A, tá ok? F de x é igual a f de y. Então, nesse caso aqui, exemplo mais simples, né, a gente só tem, são conjuntos bem limitados. Qual é a classe do A? Quem consegue me dizer quem é a classe do A? É o conjunto de todos os elementos que relacionam com A. Ou seja, por essa relação. Ou seja, são todos os elementos que têm a mesma imagem de A. Quem é o elemento que tem a mesma imagem de A? O próprio A e o B. O próprio A e o B. Então, aqui é A e B. Então, obviamente, que é a mesma classe do B, não é isso? São todos os elementos que se relacionam com B. Então, é o próprio B e o A, que a imagem de A é menos 1. E agora, quem é a classe do C? O próprio C, não é isso? São todos os elementos que relacionam com C, com essa relação. Tem o C e tem o D. Não é isso? Porque o F de D também dá 1. É? D. Beleza? Ficou claro aí, gente? Ficou. Então, quem é o A? Esse conjunto que é o conjunto de todas as classes, né? Vai dar quem aqui? Só tem a classe do A e a classe do C. Não tem mais nenhuma, porque a classe do B é a mesma classe do A. E a classe do C é a mesma classe do D. Então, esse conjunto aqui só tem duas classes. Beleza? É o conjunto das classes de equivalência. Ficou claro, gente, esse exemplo aí? Esse exemplo bem simples que eu peguei com dois conjuntos finitos. Tá? Agora, o que é o mesmo estava falando ali? Ó. Relação de equivalência, para que serve esse diabo, serve relação de equivalência? Qual é a ideia intuitiva por trás? Qual é a ideia da relação de equivalência? Relação de equivalência serve para uma coisa bem simples. Você simplificar a sua análise. Muitas vezes você pode estar com um conjunto extremamente grande, um grupo extremamente grande. Quando você usa a relação de equivalência, você particiona esse conjunto em coisas similares. Então, você coloca a relação de equivalência, já diz, né? Coisas que são equivalentes a A. Então, você coloca em um único conjunto todo cara que se relaciona com A. Ou seja, todo cara que é parecido com A. Ah, deixa eu ver outro exemplo aqui. Um exemplo aqui que é bem intuitivo, que a gente viu lá em geometria euclidiana, que era a relação de congruência de triângulos. Isso aqui é uma relação de equivalência. Acho que estava até na lista de exercício lá de geometria euclidiana. Quem fez geometria euclidiana, o fundamento dos dois, lembra. Eu deixei de exercício mostrar que relação de congruência e relação de semelhança eram relações de equivalência. O que era? Dado dois triângulos são congruentes, se o quê? Se todos os seus ângulos são congruentes e todas as medidas dos seus lados são congruentes, são a mesma. Lembra? E aí tinha todos aqueles casos de congruência. Lado, ângulo, lado, 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 né? Que vocês viram lá comigo, tudo aquilo ali. Simplificava a análise de dizer quando dois triângulos eram congruentes. Tá? E essa relação de congruência é de equivalência de triângulos, né? Por quê? Se você pegar um triângulo qualquer, ABC, um triângulo, ele se relaciona com ele mesmo, porque ele é congruente a ele mesmo. Isso, lado, ângulo, ângulo oposto, exatamente. Então ele se relaciona com ele mesmo. Né? Todo triângulo se relaciona com ele mesmo. Se um triângulo ABC, né, ABC, ele é congruente ao próprio ABC, né? Lembra lá, ABC
é congruente a DEF, se somente se, então, desculpa, DEF é congruente a ABC. Lembra? Se eu tenho um triângulo ABC, ele é congruente a um outro triângulo DF, então esse triângulo DF também é congruente com ABC. Então, é simétrico. E se eu tenho que um triângulo ABC é congruente a DEF, e o triângulo DEF é congruente a GHL, né? Então, ABC é congruente a GHL, que é exatamente a transitiva. Então, a relação de congruência de triângulos era uma relação de equivalência. E o que é que a gente fez lá, em geometria euclidiana? Quem é que lembra? A gente definiu essa relação de equivalência para quê? Para a gente analisar mais fácil o conjunto de todos os triângulos. Por quê? Porque agora a gente colocava assim, todos os triângulos congruentes a gente considerava como se fosse o mesmo. Independente se ele está girado, se ele está de alguma determinada forma, se ele está sei lá, em posições diferentes, mas eles eram considerados o mesmo. Por quê? Porque a gente olhava agora as classes de equivalência. Olhava, esse triângulo é congruente a esse, então são o mesmo, a gente considerava o mesmo. Então a gente agora não estava olhando só os triângulos, a gente estava olhando as classes de equivalência. Quem já viu geometria analítica aqui? Geometria analítica. Acho que quase todo mundo, né? Todo mundo? Então agora boa. Em geometria analítica, com certeza vocês viram uma relação de equivalência também. Que era a relação de equivalência sobre segmentos orientados. Vocês viram isso? Segmentos orientados? Equipolência também chama, né? Eu não vi isso, não. Não? Dizer que dois segmentos, você tinha lá, né? Um segmento. Olha, eu peguei geometria analítica no CLS, então a gente cortou muita coisa. Mas é basicamente o que você precisa para definir um vetor, que o vetor Exatamente. São todos os vetores orientados, ou todos os segmentos orientados equivalentes. Não, aí Vinícius falou, segmento orientado não é vetor? Não. Não é vetor. Não. Vetor é uma classe de equivalência, né? Perfeito, exatamente. Isso. Vetor é uma classe de equivalência. Então, segmento orientado é o seguinte, ó, um segmento orientado é nada mais do que você tomar dois pontos, A, B, em uma determinada ordem. Tá? E aí, dois pontos no plano, né? Pode considerar no plano. Enfim. Mas você pode definir segmento orientado de uma maneira extremamente abstrata. Exatamente. Tá? Então, como era a definição de dois segmentos orientados, AB se relaciona com CD, como era a definição? Se ele tem o mesmo sentido, o mesmo Mesmo módulo, possui. sentido e direção. Isso. Uma coisa assim. Mesmo módulo. Módulo quer dizer o mesmo tamanho, sentido e direção. Ou seja, ele tem o mesmo tamanho, a mesma inclinação, que é sentido aqui, né? Digamos, esses dois, tá vendo? E a mesma direção, vai de A para B, vai de A para ele sobe, digamos assim, né? Nesse caso aqui. Nessa inclinação, ele vai da esquerda para a direita. Então, essa era a relação. E aí você coloca dentro de um pacote todo mundo que se relaciona com AB. Então, todos os elementos que se relacionam com AB, o que é que você está tomando? Você está tomando a classe de equivalência de AB, segmento orientado a AB. Esse conjunto é que você chama de vetor. Um vetor é essa classe de equivalência. Por isso que te permite, na classe, quando você trabalha com vetor, te permite fazer o seguinte, quando você trabalha com classe de equivalência, deixa eu ver se eu tenho aqui um desenho aqui, vai ficar mais fácil.
Não tem uma. O que eu queria fazer era... Ah, eu posso fazer aqui. Se eu tiver um segmento orientado, né? O que te permite fazer o seguinte, ó, você mover esse cara, tá? A relação de equivalência em geometria analítica te permite você pegar assim, eu pego esse cara aqui, esse vetor aqui, né, esse segmento orientado aqui, no plano. Se eu pegar esse segmento orientado aqui, ele representa o mesmo vetor. Por quê? Porque está na mesma classe de equivalência. Se eu modificar ele desse plano, botar ele para baixo, ele continua sendo o mesmo vetor. Porque ele representa a mesma classe, ele está na mesma classe de equivalência. Então, te permite mover pelo plano o segmento orientado. O que fazia, essa é a definição de vetor. Então, para você ver que desde geometria analítica você usa classes de equivalência, tá? Beleza? E aí, na verdade, você está sobre essa relação de equivalência, você considera o conjunto junto de todos os segmentos orientados eu vou chamar assim, vou dar um nome para isso, SO, segmentos orientados, e aí você considera o conjunto de todos os vetores, você considera esse conjunto. É o que a gente chama lá de V3. O conjunto de todos os vetores. É exatamente esse conjunto, que é o conjunto de todas as classes de equivalência sobre essa relação. De possuir mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Quando eu dou álgebra linear, eu ensino assim, viu? Ou geometria analítica. Então, é uma relação de equivalência, você está tomando quociente ali. Quer dizer, esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto das classes de equivalência, é também chamado de conjunto de quociente pela relação. Deixa eu até botar o nome dele lá. Esse cara daqui também é chamado de quociente de A por R. É como se você estivesse fazendo um quociente mesmo, tá? Esse nome quociente vem exatamente da relação de construção dos racionais que eu tinha tentado falar aqui. Beleza, gente? Ficou claro esse exemplo de geometria analítica, como todos vocês viram geometria analítica? Então, é uma confusão que surge em geometria analítica entre o aluno confundir segmento orientado e vetor. Segmento orientado é uma coisa, vetor é outra completamente diferente. Tá? E essa confusão persiste, acreditem. Persiste quando vocês fazem cálculo D, que precisa fazer integral de linha, integral de superfície, e você vai calcular integral sobre vetores, isso dá confusão. Até em física mesmo, por exemplo, por que em física você permite que você, sei lá, você está com um bloco aplicando uma força aqui, que é dado por um vetor, e você tem um outro bloco aqui aplicando a mesma força. Como é que está aplicando a mesma força? É o mesmo vetor, não o mesmo segmento orientado. Agora, isso aqui já é diferente, por exemplo. Por quê? Porque não tem o mesmo sentido do que esse. Então, esse vetor é diferente desse, inclusive. Tá? A física usa até mesmo sem... Não deixa claro que a gente está trabalhando com essas coisas. Né? Beleza, gente? E aí vem um teorema de teoria de conjuntos, que é o seguinte. Ó. De fato, a relação de equivalência, ele particiona o conjunto. Isso é um teorema. O que é que eu quero dizer com particionar? Dado um conjunto A, tá? O conjunto A, a relação de equivalência, ele faz o seguinte, ele particiona o conjunto em conjuntos completamente disjuntos. Onde aqui vai estar a classe de um elemento, aqui vai estar a classe de outro elemento, aqui vai ter a classe de outro elemento, a classe de outro elemento. Tá? Ele particiona o conjunto A em conjuntos disjuntos. Então, não pode existir a intersecção entre duas classes de equivalência distintas. Duas classes de equivalência, ou elas são iguais, ou elas são completamente distintas. A intersecção é nula. E cada elemento do conjunto pertence a uma única classe de equivalência. Vamos fazer a prova disso aqui só para
que vai ser útil. Olha o que eu estou falando. Próxima aula a gente vai entrar com classes laterais. Classes laterais é uma relação de equivalência, são classes de uma relação de equivalência. A gente vai definir subgrupos. E depois a gente vai introduzir subgrupo normal, que é extremamente importante na teoria de grupos, na teoria de anéis, enfim. Tá? Então, como é que a gente prova isso? Por que ele pertence a um elemento de A pertence a uma única classe, né? X, ele vai pertencer à sua própria classe. Tá? Ele vai pertencer à sua própria classe. Deixa eu passar a lista de presentes aqui. Podem escrever aí. Não aparece aí, mas já pode escrever presente. X pertence à sua própria classe. Agora, suponha que X pertence à classe de Y. Se X pertence à classe de Y, então YX se relacionam. E se X e Y se relacionam pela simetria, né? X e Y também se relacionam. Logo, Y pertence à classe de X. Se Y pertence à classe de X, né? Dado qualquer elemento Z de Y barra, pela transitividade, ele se relaciona com Y, então ele obrigatoriamente tem que se relacionar com X. Z tem que se relacionar com X, então ele está na classe do X. Logo, a classe do Y está contido na classe do X. Analogamente, a classe do X está contida na classe do Y. E aí, a gente vai ter que a classe de X é igual à classe de Y. Beleza? Então, X não pode pertencer a outra classe, a não ser a classe gerada por ele mesmo. Ele pertence a qualquer outra classe, essa outra classe é o mesmo conjunto, que é a classe gerada por ele. E o item 2 é, se eu tenho dois elementos de A, ou eles têm a mesma classe de equivalência, ou seja, ou eles se relacionam, ou eles não se relacionam, então em classes completamente distintas. 2. Sejam X e Y em A. Se X se relaciona com Y, então a prova anterior do item A o item 1 nos garante que X, a classe do X é igual à classe do Y. Agora, caso o X, coloquei relação assim, né? Deixa eu colocar a notação que a gente estava usando anteriormente. BR, né? XY pertence a R. Aí, caso XY não pertence a R, ou seja, eles não se relacionam, tá? Então, Y não vai pertencer à classe do X. E X também não vai pertencer à classe do Y. Porque senão ele teria que estar relacionado. Lembra que classe é isso, né? Então, o que é que acontece? Então, dado um Z que pertence à classe do X, vamos mostrar que Z não pode pertencer à classe do Y. Porque, caso contrário, a gente teria um absurdo. Se Z pertence a Y barra, então YZ se relacionam. Se YZ se relacionam e Z pertence a X, a classe do X, logo, ZX se relacionam.
Dessa forma, pela transitividade, né? Teríamos o quê? Que y, x, ó, se y se relaciona com z, e z se relaciona com x, esse cara teria que se relacionar. Contradição, né? Eu estou supondo que eles não se relacionam. Então, o que é que eu acabei de provar? Que todo elemento que está em x barra não está em y. Analogamente, todo elemento de y barra não pertence a x barra. Logo, x barra intersectado com y barra tem que ser vazio, não é isso? Se todos os elementos de x barra não estão em y barra, e todos os elementos de y barra não estão em x barra, é porque a interseção é vazia. E acabou a prova. Não é melhor? Aqui eu tomei um z arbitrário em x e mostrei que ele não pode estar em z, em y barra. Se ele tivesse, eu encontraria uma contradição. Então, todo elemento de x barra não está em y barra. E todo elemento de y barra não está em x barra. Beleza? E aí acaba a prova. Então, de fato, esse teorema nos garante isso aqui. Que eu particiono. E o A quocientado com essa relação de equivalência é exatamente os conjuntos A barra, B barra, C barra, e aí vai. Das classes de equivalência. Então, onde é que a gente vai aplicar isso em grupo? Ao invés de agora eu olhar o grupo inteiro, por exemplo, pode ser que o grupo inteiro ele tenha uma ordem infinita. Sei lá, pegue Z. Z tem uma ordem infinita. Mas quando eu pego a classe de equivalência de Z pela relação módulo 3, ele só tem 3 elementos. Lembra? Foi esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo. Z quocientado pela relação módulo 3, ele só tem 3 elementos. Então, esse cara é finito. Então, eu analisando esse grupo finito, eu consigo tirar a conclusão sobre o grupo maior, infinito, inclusive, quer dizer. Então, muitas vezes, não só em álgebra, essa ideia de fazer quociente por relação de equivalência é útil não só em álgebra. Porque muitas vezes você pode diminuir cardinalidade de conjunto. Você tem um conjunto muito grande, infinito e não enumerável, faz o quociente, você tem classes onde a quantidade de classes é enumerável. Você discretiza o problema e faz conta. Então, em topologia você faz isso, em álgebra você faz isso, álgebra linear você faz isso. Então, essa técnica de passar pelo quociente em geometria analítica, você faz isso, o conjunto dos segmentos orientados pode ser extremamente grande, você resume para só as classes de equivalência que são representadas por vetores e facilita você fazer movimento no espaço, no plano. Então, essa é a incrível utilidade disso. Mas como é que isso vai ficar evidenciado? Vamos mais para frente. Então, na próxima aula, a gente vai introduzir o que são classes de equivalência, vai introduzir essa relação de equivalência sobre grupos, que é uma relação bem específica. A gente vai começar a trabalhar sobre isso. Depois que a gente vai trabalhar qual é o quociente, enfim, tá? Quais são as informações que a gente consegue extrair dessa análise. Beleza? Ficou alguma dúvida aí, gente? Essa aula de hoje foi uma aula, primeira parte do determinante, essa aula só para deixar bem mais claro o possível o que eram relações de equivalência, classes de equivalência, tá? Porque isso a gente vai utilizar muito, muito. E se isso não fica claro, isso pode dar uma bagunçada na cabeça de vocês. Beleza? Beleza. Não se esqueçam, segunda-feira a gente tem aula normal, por mais que terça seja feriado, atividade avaliativa próxima quarta. E possivelmente não, com certeza amanhã eu entrego as notas da primeira atividade. Que dor. Você já corrigiu? Não.
Ah, tá. Amanhã. Amanhã eu acordo, tomo um café forte para poder aguentar. Se para o final das correções eu me animar, eu até abro uma cerveja. E tem que ser muito forte, como eu disse no início, né? Para ficar olhando a prova da gente, porque, rapaz, é cada coisa que a gente assume.